E aí, tudo bom? Esse é mais um episódio do podcast Suburbana. Eu sou a Ana e tô aqui pra falar um monte de coisa aleatória enquanto você faz alguma atividade pra poder passar o tempo, ok? Então, esses dias eu tava no Twitter, aquela rede social bem inútil, principalmente em época de BBB, a assistir um vídeo de um parto de um elefante. Eu vou descrever brevemente o parto pra vocês, para os senhores entenderem o que eu quero dizer, porque eu quero falar sobre isso aqui nesse episódio. Então, o elefante, se vocês não sabem, eles andam em manada, né? E eu dei uma pesquisada um pouco depois, porque eu achei a cena muito interessante, eu quis saber um pouco mais a fundo e descobri que os elefantes, eles andam em família. Então, geralmente, as fêmeas são irmãs, ou os machos são irmãos, ou são tios, ou coisa do tipo. Geralmente tem algum tipo de vínculo sanguíneo, se é que dá pra chamar assim, né? Geralmente as manadas são formadas por elefantes que cresceram juntos ou tem algum tipo de parentesco próximo. O que tinha nesse vídeo do parto era, descrevendo com um pouco de detalhes pra poder me fazer entender, tinha a elefanta lá, e aí o bebê elefante caiu no chão. Curiosidade aleatória, o bebê, assim que sai da barriga da mãe, ele cai de cabeça no chão para poder romper o cordão umbilical, e ele nasce geralmente com 113 quilos já, tipo, ele nasce com 113 quilos. Enfim, isso não tem importância para o que eu quero dizer. Eu achei interessante essa informação. Quando você quiser puxar conversa com alguém, você conversa. Nossa, você sabia que o elefante bate a cabeça no chão assim que nasce? Aí você, né, continua uma conversa, ou não. Então, o bebê caiu no chão. O bebê elefante caiu no chão. Duas coisas acontecem simultaneamente. A primeira é que outros filhotes, bebês elefantes, ficam ao redor do bebê que acabou de nascer e ficam empurrando esse bebê para ele poder ficar em pé, porque ele acabou de vir ao mundo, né? As perninhas dele não são lá muito firmes. Então a primeira coisa que acontece é os outros bebês filhotes ficam em volta do bebê que acabou de nascer para poder ajudar ele a ficar em pé. Enquanto isso, as outras fêmeas vão em volta da mãe, aquela que acabou de dar luz, porque ela fica muito cansada, ela desgasta muita energia e ela precisa do apoio das irmãs para poder ficar em pé e poder cuidar do filho dela. E ao mesmo tempo, na verdade são três coisas que acontecem simultaneamente, são os outros machos, os mais maiores e mais fortes, ficam ao redor das mães que ficam ajudando a que acabou de parir. E essas três coisas acontecem simultaneamente. Os filhotes vão vão socorrer o recém-nascido, as irmãs vão socorrer a mãe, e os maiores e os mais fortes ficam em volta de todos eles para poder proteger dos leões, predadores, etc. Porque caso apareça algum leão lá, eles têm que fugir e ele vai atacar o mais fraco, que no caso é o bebê que acabou de nascer. Então os mais fortes ficam em volta para poder garantir de que nada de errado vai acontecer. Tá bom. Porque raios eu estou falando sobre o parto de um elefante. Tava pensando nisso e eu comecei a pensar nisso e fazer um comparativo com a igreja. Vale lembrar, a igreja, que eu quero dizer, a igreja Corpo de Cristo, uma comunidade de fé, um sistema orgânico onde pessoas se conhecem, se relacionam e tem um sistema, né, um sistema que se move, entende? E aí eu não quero dizer só aquela pessoa que vai, senta no banco, ouve o cara falar e vai embora e acha que isso é igreja. Isso não é igreja, isso aí é frequentador de clube. Eu tô falando de viver de fato em uma comunidade de fé, na convivência, no dia a dia, conhecer os pontos fracos, os pontos fortes, conhecer os pecados, entendeu? Chorar, rir, dividir os momentos da vida, é isso que eu quero dizer com relação à igreja. E eu achei interessante porque os elefantes no caso, eles se organizam de uma maneira bem compatível, né? O filhote ajuda o outro filhote, a mãe ajuda a outra mãe e o mais forte protege todos eles. E numa época em que muitas pessoas são hipnotizadas por grandes líderes ou são dependentes dos seus pastores, viver em uma comunidade de fé assim, onde todo mundo se ajuda simultaneamente, pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas.
Eu não sei se você conhece aquela pessoa que não pode fazer nada sem se falar com o líder, sem falar com o discipulador e não sei o quê. E isso me preocupa um pouco, porque isso mostra que a pessoa não entendeu o que de fato é corpo, entendeu? A única cabeça que a gente tem é Cristo. De resto a gente tá trabalhando simultaneamente em várias coisas. Então não tem como você se prender a uma única pessoa na sua igreja e quando se tem N pessoas ali à sua volta. Tem muita gente na manada. E quando eu olho pra igreja, eu vejo que há muita deficiência nisso. No como a gente se relaciona e como a gente precisa aperfeiçoar as nossas relações dentro de uma comunidade de fé. Pessoas são dependentes de mais fortes, dependentes de líderes. Às vezes as pessoas têm dificuldade de estabelecer um vínculo, porque tem medo de se expor. Aí quando se expõe, a outra pessoa julga. Nossa, tem tanta coisa. Ai, a gente tá tão longe de ser parecido com Jesus. Misericórdia, viu? Eu quero muito que Jesus volte logo, mas eu olho pra umas situações que eu fico... Oxi. Enfim. É só uma reflexão bastante aleatória mesmo. Eu não vou trazer uma conclusão, uma resposta, só pra te fazer pensar. E se a igreja se organizasse como os elefantes se organizam, entendeu? E se aquele crente não ficasse só dependente do mais forte, do líder, do pastor, mas se dispusesse a ajudar aquele que tá do lado dele, entendeu? Quem é você dentro da manada? Essa é uma pergunta, assim, pra te fazer refletir. Você tá entre o filhote que tá aprendendo a andar? Você tá entre a mãe que tá ajudando a irmã que tá sofrendo? Você tá entre os mais fortes que tá protegendo os mais fracos? Existem muitas funções. Eu não sei, às vezes a gente tá fazendo uma função, mas tá de olho em outra. Mas às vezes você foi feito para aquela função especificamente. Tem umas igrejas maiores, assim, que tem muitos ministérios, né? Tem os ministérios que são mais visíveis e outros que não são. Por exemplo, a galera que canta e a galera que atende a porta. Onde eu quero chegar é que às vezes a pessoa tá lá atendendo a porta, mas na verdade ela queria estar no louvor. Mas ela não tem, sabe? Aquela não é a função dela, ela não foi feita para aquilo. Então o que ela pode fazer é dar o seu melhor onde ela está. Não se prenda, entendeu? Tem tanta coisa pra ser feita dentro da igreja. Acontece que a maioria das pessoas não quer fazer esse tanto de coisa porque não são coisas visíveis. E aí você, né, coraçãozinho caído tá como? Você quer ter reconhecimento? Ah, se quer, não adianta, você não me engana, você não me enrola. Você tem uma vozinha lá no fundo que tá falando pra você que quer reconhecimento, sim. O que você fez? Você botou um copo em cima da mesa. Você quer reconhecimento por aquilo. Tem que tratar o coração, filho. Tratar o coração. É sério. É muito sério. Porque o corpo de Cristo não foi feito pra vanglória. Só a cabeça. Só o cabeça. Que no caso é Jesus Cristo. Foi feito pra vanglória. Cara. O bagulho é doido, hein? O bagulho é doido. O corpo de Cristo, cara, ele é muito complexo. E por quê? A pessoinha que tá em A, na verdade que é B, mas ela deveria estar fazendo C, ela tá bugando tudo. O que acontece? O corpo fica doente, o corpo fica com câncer, o corpo fica com diarreia, eu não sei, o corpo fica zoado, porque ele não funciona da maneira que deveria. Esse é um problema. Já a manada de elefantes, não. Eles sabem o que ele tem que fazer. E eles fazem tudo ao mesmo tempo. Eles fazem tudo de uma maneira linda, maravilhosa. Gente, o vídeo é incrível. E tudo acontece junto ao mesmo tempo. Eu fiquei... Nossa, por que a gente não funciona assim? Por que a gente não se organiza assim, sabe? Por que a gente não protege o mais fraco, sabe? Por que a gente não se dispõe a servir aquele que tá fraquejando, entende? Por que a gente não incentiva o outro a andar? Tanta coisa pra ser feita dentro da igreja. E você só tá pensando em pegar no microfone. Ô, filha, acorda pra vida. Tem muita coisa pra ser feita. E não é por falta de oportunidade, não é por falta de qualificação, não é por falta de competência. Muitas coisas muito simples, assim, você precisam ser feitas. Veja, eu não tô falando de igreja, o espaço físico, tá? Não se prenda a isso somente. Não se prenda à igreja como as normas somente. Não se prenda à doutrina. Eu tô falando de uma comunidade de fé. Eu vou usar esse termo que é melhor do que igreja. Uma comunidade de fé saudável, aquela que se dispõe a servir o próximo, sempre.
O líder tá lá pra auxiliar? Tá. O pastor tá lá pra pastorear? Tá. Mas a relação que você precisa ter na sua comunidade de fé não é só você e o seu pastor. Você tem todo um rebanho ali, toda uma galera ali pra você dar apoio, que pode te apoiar, pra você pedir ajuda, pra você ajudar. Tem muita coisa pra ser feita, muita coisa pra crescer, muita coisa pra aprender, muita coisa a ser aperfeiçoada. Não se prenda aos microfones, aos holofotes, não se prenda ao banco. Existe muita coisa pra ser feita. Nem seja pra limpar a pia do banheiro. Faça isso com excelência, é o melhor que você pode fazer, então faça da melhor maneira que você pode fazer. Ore muito. Nossa, culto de oração, galera da intercessão nossa, tanto de... A galera se une pra fazer tanta coisa, né? E canta música, é festival, e é congresso, e levanta sapato em estádio. Nossa! Mas pra orar é difícil, pra orar é complicado, pra orar é demorado. Pra orar não dá, tem coisa mais importante. Ai, eu tô rindo porque é cada coisa. Gente do céu. A gente tem que orar mais. A verdade é essa. A gente tem que orar mais. Tem um episódio que eu falo sobre oração. Quem sabe eu faço um episódio sobre intercessão também, que é um outro bagulho bem doido de se falar. Era basicamente isso que eu tinha pra dizer hoje. Era sobre elefantes e a igreja. O bebê elefante e a igreja. Talvez seja esse o nome do podcast. Eu quero te convidar a pensar a respeito disso. Pensar, assim, quem é você na manada, quem é você na igreja, entendeu? E se dispor a servir de fato. Quando Jesus veio em carne, ele veio pra servir, entendeu? Eu acho o máximo o episódio, né, como se fosse uma série. A passagem em que ele tá com 12 anos aproximadamente, e os pais dele vão pra uma cidade, eles passam numa sinagoga, ele entra na sinagoga e começa a conversar com os outros líderes lá, e os pais dele vão embora. E os pais dele voltam preocupados, né? Falam, ô guri, o que você tá fazendo aí? E aí ele fala, eu tô na casa do meu pai fazendo aquilo que eu devia fazer. Ai, é maravilhoso. Porque, tipo, ele tava lá pra servir, entendeu? Cara, ele já sabia de tudo, ele é o verbo vivo, entendeu? Ele não precisava estar lá, ele só podia mandar cair fogo do céu pra aquele bando de hipócrita e não sei o quê. Não sei se eram hipócritas, né? Mas enfim. O que eu quero dizer é que ele veio pra servir desde sempre, desde pequenininho. Desde criança, sei lá. Ele ajudava a Maria a servir a mesa, talvez, eu não sei. Tô indo no imaginário bem longe, assim. Eu acredito que a cultura do serviço, ela tá em todos os momentos. Em todos os momentos. Quando você serve uma mesa, esse é um serviço. Quando você ouve alguém que tá passando por um momento, é um serviço. Entendeu? Quando você faz um favor, quando você nega um favor, também é um serviço. Entendeu? Quando você dá um conselho, é um serviço. Você se dispor a outra pessoa é um serviço. A humildade, com o que a humildade e o serviço tem a ver? Calma, eu vou te explicar. A humildade, ela não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Então, quando você tira o foco de você mesmo, tira o foco dos seus problemas, tira o foco das suas noias e começa a se importar com o outro, não no sentido de tomar conta da vida do outro, mas de dar suporte, entendeu? De cuidar, de ajudar, de apoiar. O suportar uns aos outros não é de aturar a pessoa somente, é de dar suporte, entendeu? De apoiar, de ajudar, de acolher. E é isso que existe na manada, é isso que precisa existir numa comunidade de fé. O acolhimento, o confronto quando necessário, a repreensão, a ajuda, a compreensão, tudo isso precisa existir numa comunidade de fé. O que eu já ouvi de gente que já foi pra igreja, mas que por algum motivo se feriu e acabou saindo. Nossa, não tá nem de bicho, são muitas histórias. Aí sempre tem aquela pessoa que fala assim, mas se a pessoa se magoou com a pessoa, ele não tava indo na igreja por Jesus, tava indo pelas pessoas. E eu vou falar aqui, mas eu pretendo falar sobre isso num outro episódio específico, porque são muitas as coisas. Só comentando aqui que a gente tem que ser parecido com Jesus, certo? E quando uma pessoa tá na igreja, o ideal é que ela encontre pessoas parecidas com Jesus, certo? Então, independente de Jesus ter sido revelado do céu, se ele desceu, veio um anjo, caiu fogo, não sei o quê,
a primeira impressão que a pessoa deveria, entre aspas, ter de Jesus está na sua pessoa, na minha pessoa, no caso. A primeira pessoa que reflete a Jesus deveria ser eu. Então, se eu não pareço com Jesus, mas mesmo assim quero falar de Jesus, você não acha que tá sendo um pouco incoerente? Sabe? E aí ficou nossa, fugi muito do tema aqui. Muito. Eu vou fazer um podcast só sobre isso. Porque é muita nóia. O que acontece? Se a gente se lutasse, se esforçasse, se empenhasse para ser mais parecido com Jesus, a gente ia entender melhor como é que funciona uma comunidade de fé saudável. Porque eu tenho uma comunidade de fé saudável, é aquela que reflete a igreja gloriosa, aquela que está preparada para a volta de Cristo. Porque, vamos mandar bem a real, a igreja não está preparada para a volta de Cristo. Algumas partes estão, mas outras não estão ainda, entendeu? Assim, a gente tá zoado. Mas dá pra melhorar. Jesus já salvou uma galera, vai salvar mais uma galera ainda. As coisas estão acontecendo, os avivamentos tudo doido, Deus é bom. Mas a gente tem que se preparar, a gente não pode simplesmente parar. E a gente não pode ficar, tipo, só parado olhando enquanto a elefanta tá dando a luz pro bebê, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa. Os elefantes, eles vão lá pra proteger dos leões. Eles não podem ficar lá parado olhando o leão se aproximar, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se preparar. A gente tem que ajudar os outros, a gente tem que ajudar o próximo, entendeu? Eu saí um pouco do tema aqui no final, talvez eu faça um podcast só sobre isso, porque, gente do céu. Eu já visitei muita igreja, já conheci muita gente de vários lugares, então eu sei como é que é difícil às vezes encontrar. Às vezes a gente quer ir na igreja pra encontrar Jesus, mas ao invés disso encontra um monte de gente machucada, arrogante e ferida e que tá lá pra fazer qualquer coisa menos conhecer Jesus, sabe? Isso é um problema. Não é um problema que acontece só em um ou dois lugares, é um problema que acontece em muitos lugares e a gente tem que orar a respeito disso. A gente tem que orar. Eu oro a respeito disso, assim. Eu oro pela Edir Macedo de vez em quando. Te incentivo a fazer o mesmo. Ao invés de ficar só criticando os grandes líderes fraudulentos que existem por aí, ora pelos caras, sabe? Enfim. Ora pra você se encontrar dentro da sua manada. Ora pra você se encontrar dentro da sua comunidade de fé. Ora pra que Deus levante líderes sadios e que saibam de fato pastorear uma igreja saudável e não criar um exército de lunáticos, entendeu? Porque é o que a gente precisa, entendeu? A gente vai pela igreja por Jesus. E se a gente não tá sendo parecido com Jesus frequentando essa igreja, tem alguma coisa errada. Dá pra melhorar. Não quero que você escute nada do que eu falei agora como julgamento somente. Eu quero que você, reflita, converse, manda feedback, entendeu? E a gente vai elaborando essa ideia, entendeu? Nada do que eu digo aqui é uma regra, uma lei, um mandamento, nada disso, é só uma conversa. Quero que você conversa comigo, entendeu? Manda um feedback, @AnaSúbura, meu @, entendeu? Aí você fala lá comigo e a gente consegue desenvolver essas ideias que você concordou, que você não concordou, você é muito louca, você não é, esse tipo de coisa. E é isso aí. Que Deus te abençoe, que você se encontre na sua manada, seja lá em qual posição você esteja, como um filhote, como uma mãe, como o mais forte, que você consiga se dispor a servir na sua comunidade de fé, aprendendo e entendendo que isso te faz crescer muito, e se tornar uma pessoa melhor também. Tudo bem? É isso aí, então. Paz.